Próxima. Quem é essa? Fala, Carol. Jane Austen. A Carol já está com 2 pontos, vocês estão ficando para trás. Gente, essa é a linda, maravilhosa Jane Austen, que o Lucas já mostrou que é uma escritora, não vai dar tempo de eu perguntar para você. Todo mundo sabe que ela todo mundo sabe. Ah, você falou Orgulho e Preconceito no ouvido dela, né? Todo mundo conhece, ou quase todo mundo, os filmes, mas poucos conhecem os livros e pouquíssimos sabem que ela era cristã. E os livros, eu acho que assim, no começo, nós esquecemos de falar, mas a gente tinha pensado que existem muitos, tá, gente, cristãos influentes na sua área de atuação. O que a gente queria diferenciar aqui é aqueles cristãos que produzem algo com base na cultura cristã em que eles viviam e aqueles que tomaram a decisão, não, eu vou criar algo a partir da cosmovisão cristã. A Jane Austen é um pouquinho mais puxado para o lado de cultura onde ela estava, porque é o seguinte, o pai dela era pastor, reverendo da igreja anglicana, mas na época em que ela viveu, ele era, por exemplo, um cidadão comum. É mais ou menos assim, como se ser um pastor fosse ser o guardião dos valores morais do povo. Então, eles iam aos cultos 2 vezes, no domingo, ele visitava as pessoas, mas ele não era um teólogo, digamos assim. O pastor não era alguém que estudava muito teologia. Mas o pai dela gostava muito de estudar todo tipo de assunto. Eles tinham uma biblioteca de uns 500 livros, que para aquela época eu acho que é uma biblioteca considerável. Então ela cresceu no meio muito dessa coisa de leitura, literatura, escrita. Ela era chamada a poeta da família. Por que é legal? Porque é legal, né? Não, brincadeira. Tem até uma crítica ao excesso de culto a Jane Austen. Hoje em dia tem uma igrejinha assim, Jane Austen, oh meu Deus e tal. Mas é muito interessante. Até o Paul Washer, uma vez eu assisti uma pregação dele, em que ele defende que as meninas da igreja deveriam ler mais Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma e etc. Porque esses livros, eles são romances, mas são romances extremamente embebidos numa questão moral muito forte. Não moral de regras morais no lado chato da palavra, mas assim, o Paul Washer fala que a menina quando lê, ela suspira, lendo Orgulho e Preconceito, não é só porque o Mr. Darcy é lindo, maravilhoso, mas porque é uma história onde tudo é muito essencial. Em uma época em que a gente vê valores muito deturpados e relacionamentos banais e supérfluos, lá é tudo essência, assim. São histórias muito de coração, de ponto de vista homem, ponto de vista mulher. Então, de forma geral, eu creio que o bem que ela fez continua repercutindo até os dias de hoje. Inclusive, eu defendo que deveria ter escola dominical estudando Orgulho e Preconceito com as adolescentes e os adolescentes, porque os valores são muito fortes ali.